Tá no ar, Loirão, pode falar aí. Olá, sejam bem-vindos ao Social 175, o programa de entrevistas sobre marketing digital aqui no Google Plus. Hoje eu, Denis Zanini, junto com meu colega Sandro Luiz, Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem dessa vez também. nós vamos entrevistar Paulo Mireu. Ele que é empresário, palestrante e professor em cursos de pós-graduação e extensão. Ele é sócio-diretor da Dinamize e é criador do LiveBus, uma das principais ferramentas de monitoramento aqui no Brasil. E, como não poderia deixar de ser, o tema do programa de hoje é monitoramento em mídias sociais. Paulo, muito obrigado por sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, queria que você fizesse uma breve apresentação, falasse um pouquinho da sua carreira, para daí darmos início às perguntas. Paulo? Alguns de vocês já me conhecem, né? Eu convidei bastante amigos aí para que fizessem perguntas fáceis. Eu comecei minha carreira atuando na área de TI, depois, nos últimos 14 anos, aí, quase 15 anos, estou trabalhando com internet. Desde 2009, com mídias sociais especificamente. Em 2010, a gente criou o LiveBus. Além de atuar na Dinamize como sócio e diretor na área de social media marketing, eu também sou fundador e presidente de uma regional da Abradee no interior paulista. Sou gestor de redes sociais da Abradee. A Abradee é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. E sou também secretário executivo e membro do Comitê de Mídias Sociais da Abradee. A gente desenvolve um trabalho bem legal aí, com muitos players do mercado, com material educativo aí para as mídias sociais e para as agências e empresas. Legal. Bom, antes de começar as perguntas, nós queremos agradecer o apoio da Faculdade Impacta de Tecnologia, que vem investindo, vem apoiando o nosso programa, o Social 175, e ela também nos oferece uma bolsa de R$ 300 para sortearmos entre os espectadores do nosso programa. Se você quiser participar, é muito simples. Basta entrar na nossa fanpage, facebook.com/social175, ir até a barra de aplicativos, lá você vai encontrar uma aba referente ao sorteio, aos R$ 300 de desconto em qualquer treinamento da Impacta, e daí lá você só precisa preencher seu nome e seu e-mail. No final do programa, nós vamos sortear essa bolsa de R$ 300 em treinamento da Impacta, ok? E para quem está nos assistindo e quiser também fazer perguntas, nós temos aí todos os canais disponíveis. Você pode fazer pergunta pelo YouTube, no campo de comentários, pode fazer pelo Facebook, pode fazer pelo Google Plus, comentários, pode fazer pelo Facebook. Enfim, há vários canais aí. O Sandro fica monitorando todas as perguntas e assim que elas forem chegando, nós vamos fazendo, ok? Bom, para dar início às perguntas, né? Paulo, eu queria te perguntar o seguinte: nós temos visto nos últimos anos o aparecimento de várias ferramentas voltadas ao monitoramento de mídias sociais. É um mercado que tem se apresentado cada vez mais acirrado. Na sua avaliação, há espaço para a entrada de novos players ou já é um mercado mais ou menos consolidado em que essas que estão atualmente vão brigar por esse mercado? Eu acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais ampla, né? Primeiro que a gente tem que fazer uma análise do mercado de mídias sociais e não só o mercado de monitoramento, que é uma fatia. Quando a gente fala em mídias sociais, a gente, lá no Comitê de Mídias Sociais, a gente está fazendo um mapeamento dos principais players que atuam nesse mercado no Brasil, um material que a gente lança agora em junho, e a gente usou como referência um mapa que traça esse cenário nos Estados Unidos. Dá para entender, olhando o mapa que a gente criou aqui, tentando categorizar o que existe de ferramentas e players, que nós não temos hoje nem 20, 30% da realidade que tem nos Estados Unidos. Né? Então,
Primeira análise que a gente pode fazer é que os Estados Unidos é um mercado muito mais evoluído, tem outras categorias de ferramentas, de aplicações que hoje nós nem temos aqui no Brasil, e a gente enxerga que tem aí um grande potencial. Um outro aspecto que a gente analisa também é que a gente está na pontinha do iceberg aí de mídias sociais nas empresas. A gente está começando um trabalho em mídias sociais, a gente está descobrindo algumas coisas sobre mídias sociais, a gente não tem algo definido, como funciona, é algo muito mais dinâmico do que a gente viu até agora, especificamente sobre internet, né? Então as mídias sociais trouxeram uma dinâmica muito maior. Então, é um espaço muito grande para crescer em número de players e empresas para atender esse mercado. Se eu juntar apenas ferramentas que trabalham com monitoramento, que trabalham com aplicativos de Facebook, são extremamente focadas em redes sociais, a gente não atende nem 1% do mercado, que potencial, nem 0, alguma coisa por cento do mercado. Então, o mercado é muito amplo, e a gente tem um mercado muito grande ainda para aculturar, para fazer com que ele compreenda, um espaço muito grande para a gente errar, ver coisas absurdas acontecendo, para ele se consolidar. No comitê, a gente tem os principais players desse mercado, as principais ferramentas que você vê aí no mercado brasileiro fazem parte do comitê. Ontem mesmo nós tivemos reunião e nós estávamos reunidos discutindo esse mercado. Então, a gente pretende lançar um material educativo, evento, no site do comitê, para que a gente possa ampliar essa discussão. Esse material ele já entra no mercado não com meia dúzia de empresas dizendo como que tem que funcionar. O comitê é muito amplo, ele é aberto, apenas você tem que ser associado da ABRAD. Mas a gente tem já, nesse documento que a gente está lançando, 27 signatários. Não são meia dúzia de empresas, 5 empresas se reuniram, formaram um bloquinho, mas são 27 empresas, signatários, que estão dizendo, olha, a gente acha que o melhor caminho, as melhores práticas são essas. E aí a gente pretende levar isso à discussão para que esse mercado seja, esse material seja versionado, atualizado, a discussão só melhore e aumente aí o nosso mercado. Legal. Paulo, você falou em educar, né, em passar informação para as empresas. Na sua avaliação, as empresas atualmente que fazem uso do monitoramento, elas conseguem explorar de sua forma mais exponencial, elas conseguem explorar ao máximo as informações que elas obtêm com esse monitoramento? Os profissionais que trabalham dentro das empresas com as ferramentas, como por exemplo com o LiveBus, ele está preparado para absorver essa informação e retransmitir dentro da empresa de uma forma correta para que seja transformado esse dado em informação estratégica? Então, eu acho que faz parte então desse cenário que eu acabei de citar, né? A gente tem que trabalhar para que o mercado se desenvolva, né? E o mercado se desenvolver não é apenas ter ferramentas, empresas interessadas e agências aí desenvolvendo trabalhos, consultorias. A gente tem que formar, capacitar. A gente tem que trabalhar lá onde existe o início de tudo, que é na formação do profissional. Se a gente for falar da educação clássica, das universidades, da graduação, que é o que é mais complicado, a gente está aí anos-luz de uma realidade que o mercado precisa. Talvez a gente tenha aí alguns cursos livres algo mais atualizado, talvez a gente tenha aí dentro de algumas pós-graduação alguma coisa melhor, extensão, mas a gente tem que trabalhar com foco bastante nessa questão de educação. O que eu posso dizer? Coisas que estão acontecendo, assim, talvez eu possa falar em primeira mão para vocês. Uma delas eu tive há 2 semanas atrás no Facebook, aqui no Brasil, numa reunião, e a gente está discutindo lá uma parceria com a ABRAD justamente para tratar da questão educativa. Para o Facebook, as empresas brasileiras, agências, qualquer uma, tá? Das maiores as médias e menores, nenhuma sabe trabalhar bem com o Facebook ainda. Eles acreditam que há muito a ser desenvolvido e a gente precisa, então, capacitar. A discussão nossa lá com eles é a questão de educar, de capacitar. Mais uma notícia em primeira mão, nós vamos divulgar no mercado aí, a gente fechou um acordo muito bom com o Senac de São Paulo, para todas as unidades do estado de São Paulo. A semana que vem, ou na próxima, se não me engano, acho que na outra semana,
vai ter o primeiro curso de marketing em mídias sociais no Senac, utilizando o LiveBuzz. Inclusive, o nome do curso é Marketing em mídias sociais, utilizando o LiveBuzz, porque eles querem, efetivamente, capacitar o aluno já com uma ferramenta de mercado. E no final de março eu vou estar capacitando os docentes do Senac no estado todo para utilizar o LiveBuzz e dar em sala de aula, para que eles possam não ter uma visão extremamente acadêmica do processo, né? Não uma visão apenas de conceituar redes sociais, de dar um case que eles viram, mas efetivamente utilizar e começar a passar para os alunos algo extremamente prático, né? De utilização, tanto é que os alunos durante todo o curso utilizam o LiveBuzz, usam o monitoramento, a parte de campanha, aplicativo de Facebook e efetivamente conhecem um pouquinho disso. Então isso vai ajudar, né? Então precisamos ter mais empresas que ensinem, que eduquem, que lá no Facebook falaram muito do facebookstudio.com, que mostraram lá que quase nenhum profissional conhece, quase nenhum profissional entra lá e se cadastra, quase nenhum profissional vai lá e faz os tutoriais e ganha os badges lá, que são as certificações dele. Então é algo que a gente está aí na pontinha do iceberg também. Então é fruto desse mercado ainda em desenvolvimento que a gente tem que trabalhar bastante. Legal. Paulo, você acha também que as empresas não estão muito focadas, você acabou de mencionar o caso aí do Facebook, mas elas não estão muito restritas somente a Facebook e a Twitter? Eu acho que tem uma gama de outras redes sociais muito interessantes que precisam ser monitoradas e que, de certa forma, são negligenciadas, como, por exemplo, o Pinterest, o SlideShare, o LinkedIn, se bem que o LinkedIn agora tem crescido bastante, né? Mas você acha que as empresas estão muito focadas só nessa dicotomia, né? Facebook e um pouquinho de Twitter? Isso é uma grande verdade no mercado a gente está aí o tempo todo olhando exclusivamente para o Facebook, para uma estratégia que acontece no Facebook, mas a gente poderia usar outras ferramentas, outras redes sociais para isso. A gente tem o escritório do Twitter no Brasil, né? A gente o comitê deve se reunir com o Twitter em breve, com o LinkedIn, com o Google, porque se o Twitter abrir o escritório, acho que eles falaram isso até no evento do lançamento, se o Twitter abrir o escritório no Brasil, você acha que o Twitter não está bem no Brasil? Teve até uma coletiva hoje, né? Eles fizeram uma coletiva hoje. Então você acha que o Twitter abriria o escritório no Brasil se ele não estivesse bem no Brasil? Acontece que o Twitter vem se segmentando, vem se reposicionando, e isso é muito bom para o Twitter. É uma ferramenta excelente para o objetivo que ela tem a atingir, né? E a gente passa a excluir outras redes que são importantes, como o Pinterest. Outra rede extremamente importante, eu costumo falar em minhas palestras, que é uma rede extremamente relevante para quem tem ponto de venda, e é uma rede que ela geolocaliza uma crítica do seu consumidor, que é o Foursquare, né? Então, o Foursquare é uma rede que, de certa forma, ela é desprezada por muitas empresas, tá? Eu vou em grandes empresas no Brasil e eu vejo que eles estão no começo ainda, tá? Tem grandes empresas no Brasil começando esse processo. E você vê que eu vou lá e entro e mostro assim, olha a sua venue no Foursquare. Eles falam assim, o que é isso? Olha aqui, fiz isso segunda-feira, eu estava em Brasília, tá? 109 fotos publicadas nessa venue. Você acha que não tem uma foto sua comprometedora aqui? Todo mundo fica assustado. E aí ele começa a olhar e entender o que é isso. As pessoas postam na minha empresa, elas não sabem que não é a empresa. Elas não requisitaram do Foursquare essa venue para ser propriedade delas. Elas não compreendem. Então, para quem tem ponto de venda, e essa empresa que eu estava em Brasília deve ter mais de 500 pontos de venda no Brasil, efetivamente ela vai ter um problema. Então, é importante eu pensar nisso, é importante eu pensar em LinkedIn, é importante eu pensar em Twitter, mas as pessoas ficam exatamente nessa dicotomia que é Facebook, principalmente, né? Mas não é tudo. Acho que tem muito mais aí do que apenas o Facebook. Mas, de novo, eu volto a me remeter ao cenário que a gente desenvolveu no início da palestra, que é do papo, que é, efetivamente, a gente está na pontinha do iceberg, a gente tem muita coisa para desenvolver. Bom, então, na sua visão, na sua avaliação, o cenário é próspero, é bem positivo para a entrada de novos players, não só na questão do monitoramento, mas nas mídias sociais como um todo, né? E com
E com relação às ferramentas de monitoramento, a gente tem as pagas, né, que são conhecidas, né, tem a LiveBuzz, a Scoop, o Aceita e várias outras, e temos também algumas ferramentas gratuitas, né, o Social Mention, o Stalking e outras. Na sua avaliação, logicamente que você tende a defender o seu peixe, né? Mas na sua avaliação, para uma pequena empresa, um cara ali, um empreendedor que tem ali um prestador de serviço, que é basicamente, às vezes a empresa é só ele, mais um assistente, um ajudante, você acha que com essas ferramentas gratuitas ele consegue contemplar, consegue fazer um bom monitoramento da presença dele nas mídias sociais, ou na sua avaliação realmente a pessoa tem que investir, é algo que vale realmente a pena, não importa o tamanho da empresa, se uma empresa tem uma presença digital, vale a pena comprar, fazer assinatura de uma ferramenta de monitoramento paga? Cara, eu acho assim, a gente tem um mercado muito grande, o Brasil tem mais de 6 milhões de empresas, né? Você acha que as ferramentas existentes aí paga atinge quantos por cento de 6 milhões? Né? É 0, alguma coisa. Nós temos as empresas que todas elas são impactadas pelo Facebook. O Facebook com 65, 66 milhões de usuários, ele está impactando aí a grande maioria das empresas, pequenas ou grandes. A empresa ela tem que aprender, ter a cultura e começar a trabalhar. Se ela vai desenvolver um trabalho agora, ela é uma empresa pequena, ela tem que usar a ferramenta gratuita mesmo. Ela tem que começar a utilizar a ferramenta gratuita e compreender. O que uma ferramenta gratuita pode não fazer em relação à paga é justamente ter um conjunto de recursos totalmente integrado que dê produtividade e faça eu alcançar um resultado maior. Mas para a empresa pequena, ela talvez não tenha capacidade nem de ter uma ferramenta mais robusta para desenvolver as suas ações em mídias sociais. Então ela tem que começar com as gratuitas mesmo. Não vejo problema nenhum. A grande questão é que quando ela começa a desenvolver esse trabalho, ela tem que aprender, né, ela tem que ter a educação, ela tem que participar de eventos, cursos e começar a compreender para que serve cada uma dessas coisas. E isso é uma das coisas, inclusive, que a gente vai colocar no nosso material que a gente está desenvolvendo no comitê, que existem ferramentas de que tipo? Elas fazem o quê? Uma confusão muito comum, por exemplo, é eu pegar e falar assim, olha, eu gostei mais do Hootsuite do que a ferramenta paga X. Então eu vou usar ela para monitorar. Quando a pessoa usa o Hootsuite para monitorar, o gratuito ou a versão mais simples, o Hootsuite vai guardar no banco de dados 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses de conteúdo, vai permitir que ela classifique sentimento, polaridade, vai permitir que ela faça tagueamento, categorize conteúdo e vai dar relatório disso tudo? Se o Hootsuite não faz isso e você precisa disso, o Hootsuite não é a melhor ferramenta para você. Por mais fantástico que seja o Hootsuite. Eu uso o Hootsuite, gosto do Hootsuite e acho ele muito bom. Como usuário, eu acho ele ótimo. Mas será que ele é bom para a empresa? Então a questão é, como o mercado ainda não tem boa educação, conhecimento, cultura, não entende disso, ele ainda não sabe diferenciar. Então isso vai acontecer ao longo do tempo. Eu dou um curso livre aqui em São Paulo que eu fico falando das ferramentas gratuitas. Falo delas, cito, falo de uma nova que surgiu. Outro grande problema que eu tenho nas gratuitas. Se ela é gratuita, a pessoa que desenvolveu ela não ganha nada. Um dia essa pessoa talvez vai precisar dar mais dedicação para o trabalho que a remunera e vai abandonar a ferramenta. Nós temos um monte de casos desse tipo. Tá? Então, assim, talvez isso não seja tão bom neste momento. O que eu faço? Como eu vou agir? Vou selecionar uma ferramenta paga. Ela é cara? Depende, cara. A gente tem planos aí, começa, se eu citar o valor para você aqui, você vai achar que é brincadeira. Porque as pessoas acham que é caro. Mas a gente tem planos aqui que começam em R$29. Então depende do que você quer utilizar. E olha, R$29 usando todos os recursos do LiveBuzz. Monitoramento, social CRM, saque 2.0, relatórios, estatísticas, campanha, aplicativo Facebook. Agora, depende do volume de utilização que você tem. Então é muito relativo, tá? Então eu acho que as empresas podem e devem, quando são pequenas, começar com ferramentas gratuitas sem problema nenhum. Legal. Sandro, temos pergunta dos nossos espectadores?
Temos sim, uma pergunta que foi feita faz tempo até, no evento do Facebook, mas tem uma galera, acho que o Antônio está com problemas no áudio. Continua, Antônio, tá ainda, porque eu dei umas mexidinhas aqui, cara. Bom, vamos lá. O Fábio Colato, ele está perguntando o seguinte, tem bastante perguntas já feita aqui pelos usuários. Boa noite. Sobre as configurações da campanha. Como melhor aproveitar essa ferramenta? LiveBuzz, claro. Não entendi como é que é a pergunta? Ah, tá. Valeu, Antônio. Ele já tá legal lá o áudio para ele. O Fábio Colato, ele pergunta como aproveitar melhor a LiveBuzz nas configurações... Desculpa. Eita, nós. Sobre como... Aí, Laia, hein? Tá ruim aqui. Sobre as configurações da campanha. Como melhor aproveitar essa ferramenta? Cara, eu não sei muito bem qual é a sua dificuldade, né? Deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona o LiveBuzz, algumas ferramentas. O básico dele é eu fazer coleta de informação. Então, eu uso o mecanismo de monitorar, de coleta de dados, para eu fazer N coisas. A primeira é classificar esse conteúdo, para eu analisar esse conteúdo em termos de polaridade, bom ou ruim, estão falando bem ou mal de mim, né? Outra é categorizar esse conteúdo para eu compreender, olha, na verdade eles me falam muito bem quando do produto A, mas estão falando mal do produto B. Essa é uma situação. E da minha marca institucional eles falam bem. Com esses dados eu começo a conhecer quem são as pessoas, porque aí eu gero automaticamente pelo monitoramento o social CRM ou CRM social, que é o quê? Eu enxergo a pessoa que está falando da minha marca. Então eu começo a olhar essa pessoa. Como eu enxergo essa pessoa? Eu sei que ela fala no Facebook, é a mesma que fala no Twitter, é a mesma que deu um like na minha fanpage, eu começo a compreender o que ela está fazendo. Utilizando aplicativos de Facebook, desenvolvendo ações de sorteio, concurso cultural, tudo isso usando o LiveBuzz, tá? Eu consigo aplicar na minha fanpage um sorteio ou um concurso e coletar mais dados e compreender que aquela pessoa que tinha tweetado da minha marca, que tinha comentado no Facebook, no timeline dela do meu produto, que deu um like num post que eu fiz, ela é aquela pessoa do sexo masculino, casada ou solteira, dados que eu coletei do perfil dela do Facebook. Compreendendo esse conjunto de informações, eu passo a entender quem é o perfil de público que se relaciona com a minha empresa, com a minha marca e com meus produtos nas redes sociais. Eu posso, usando um recurso de campanhas do LiveBuzz, eu posso, e usando algumas estatísticas que você tem lá de horário que as pessoas mais estão presentes falando da sua marca, dias da semana, eu posso desenvolver ações publicando conteúdo, disparando conteúdo e fazendo sorteios, concursos e outro tipo de ação. Não sei se eu te respondi, mas a dinâmica mais ou menos dentro do LiveBuzz é isso. Legal, a gente tem mais perguntas aqui, ó. Peraí. Cadê a janela? Chega. O Thiago lhe pergunta que ele gostaria que você comentasse sobre a relação de importância entre a ferramenta LiveBuzz versus evangelizadores e como tratar os agressores. Como é que é? Ele gostaria que você comentasse sobre a relação de importância entre a ferramenta LiveBuzz, né, versus evangelizadores e como tratar os agressores da marca. Eu não entendi muito bem a pergunta, não. Na verdade, o LiveBuzz, através da polarização, através da classificação por sentimento, você vai detectando automaticamente no social CRM quem são agressores e evangelizadores da marca que você está monitorando do produto. Isso, acho que no caso ele quer saber como tratar os agressores. Ah, como tratar? Cara, na verdade, assim, se você começou a detectar que existem agressores e existem evangelizadores da sua marca, primeiro você tem que colocar os dois em evidências, né? Lá tem um recurso LiveBuzz que você coloca um alerta e ele começa a te dar mais destaque quem é essa pessoa quando ela publicar de novo alguma coisa sobre a sua empresa. Você começa, então, a separar essas pessoas, né, que são evangelizadores e agressores, e você tem que começar a desenvolver ações de relacionamento com essas pessoas. Assim, basicamente, é o relacionamento que vai fazer com que você compreenda. Quer dizer, são pessoas, é diálogo, eu tenho uma ferramenta de rede social que eu posso me comunicar, a questão é desenvolver estratégia para isso. Uma coisa que vem na minha cabeça há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar com redes sociais, é que é muito difícil você, não sendo uma empresa bacana,
tentar se portar como uma empresa bacana de repente nas redes sociais. Então, se você não é uma empresa bacana, que atende com agilidade, que tenta resolver problemas, que efetivamente se posiciona para ouvir críticas, dificilmente você vai conseguir tratar agressores ou até se relacionar com evangelizadores se tiver ao longo do tempo. Então, você tem que se posicionar sendo uma empresa efetivamente bacana e tem que ser uma empresa bacana. Legal. A Lara também está perguntando como que... para você falar sobre gerenciamento de crise nas redes sociais. Que tem a ver, talvez, com pessoas que estão te agredindo aí, quando você está desenvolvendo ações onde você coleta dados e você conhece seu público, fica mais fácil você compreender primeiro quando você detecta uma crise, de onde partiu essa crise, e se essa pessoa efetivamente ela faz parte desse conjunto de usuários, de pessoas que se relacionam com a sua marca. A partir desse momento, você tem que começar a tratar a solução de uma forma muito rápida, né? Primeiro você tem que tentar levar o problema da crise para o privado. Você tem que tentar se comunicar com essas pessoas de uma forma privada, se posicionando para escutar e para tentar resolver o problema. É difícil você dizer que todas as crises você tem a solução da mesma forma. Há necessidade, algumas vezes, em alguma crise, em você se calar e não falar nada? Sim. Não adianta bater boca em redes sociais. Não adianta você se posicionar argumentando e contra-argumentando, tentando dizer que aquilo não é verdade. Muitas vezes, há muitas pessoas que participam da disseminação de um conjunto de posts, de uma crise, que gera uma crise, que essas pessoas simplesmente fazem isso por puro prazer. Então, não significa que efetivamente você vai conseguir resolver uma crise. O que você precisa, às vezes, entender é como analisar o impacto dessa crise, o quanto ela pode ter prejudicado a sua marca ou não. E uma vez que eu conversei com um cara no evento, que é muito interessante, que poucas empresas analisam, é se efetivamente uma crise, um problema, um conjunto de agressores impactam o ticket da sua empresa, impactam o seu faturamento, impactam a imagem da sua empresa. Muita coisa passa desapercebida. Eu vejo que as pessoas que mais, às vezes, enaltecem e reclamam de uma empresa são as pessoas extremamente ativas nas redes sociais, que gostam de mídias sociais ou trabalham com mídias sociais. Nem sempre o público comum, aquele mais comum, está tão preocupado com algumas discussões que acontecem em redes sociais. Legal. Ô, Mirazão, segura uma bomba aqui para você, hein? Opa! O Abel Lumer está perguntando e falando também, né? Legal. O LiveBuzz é uma boa ferramenta de monitoramento. No entanto, um pouco falha na parte de relatórios. Com dados já coletados, poderia, por exemplo, fornecer o engagement rate das páginas monitoradas? Vocês pretendem fazer esse tipo de melhoria? O que ele entende por engagement? O quê? Peraí. Com os dados coletados, poderia, por exemplo, fornecer o engagement rate, né, das páginas monitoradas, e se vocês pretendem fazer esse tipo de melhoria na ferramenta? Engagement rate. Bem legal, hein? Gostei dessa palavra. Uma das coisas que a gente vai desenvolver no comitê é um glossário, porque a gente vê que taxa de engajamento chique, o Marcel falou aqui. É isso aí. Bonito. Mas, como eu acabo falando com gente do Brasil inteiro, né? Você sabe que tem muitos termos que você tem que perguntar assim. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que engajamento é isso. Tá. Isso tem o mesmo significado lá no... Tem um outro significado, outro nome no Nordeste, um outro nome no Sul, no Paraná eles falam de uma forma, em Minas Gerais é outra coisa. Então, no Brasil ainda, as pessoas têm desenvolvido um vocabulário para mídias sociais e muitas vezes nem compreendem. Depende do que você entende por taxa de engajamento. O que é taxa de engajamento para você? É o quanto as pessoas efetivamente estão se relacionando com uma marca ao longo do tempo? É o quanto as pessoas estão se relacionando com uma URL que se postou ao longo do tempo? O que é efetivamente taxa de engajamento? Depende. Então, assim, nenhuma ferramenta vai dar todos os relatórios
E ela é completa a ponto de você não usar outra ferramenta. Por isso, o LiveBuzz e todas as ferramentas têm exportação para Excel. Quem quer trabalhar com mídias sociais e não gosta de Excel, dificilmente vai se dar bem ou vai crescer nesse mercado. Parte do processo vai acontecer em você fazer tabela dinâmica no Excel, você fazer outros gráficos no Excel e você fazer cruzamento de dados no Excel. Porque muitas vezes eu não tenho essa possibilidade. Agora, a gente tem um recurso no LiveBuzz que é bem interessante, que surgiu no momento onde os nossos clientes perguntavam assim, olha, eu queria, vamos imaginar, engagement rate. Ah, tá. O que é isso? Ah, eu pego esse dado, divido por esse, multiplico por esse, somo tudo. Ah, é uma fórmula que vai dar essa informação? Tá. Nós criamos no LiveBuzz um recurso chamado Métricas, faz bastante tempo, acho que começo do ano passado, onde com qualquer dado que você tem no LiveBuzz que é coletado, você gera uma fórmula e ele te dá um resultado. Então, provavelmente, sabendo utilizar bem o LiveBuzz, você vai pegar qualquer dado que a gente coleta e você pode ter o seu engagement rate. Legal. Paulo, aproveitando o ensejo, já que a gente está tratando desse tema, quais outras métricas, né, o que mais a empresa tem que observar na hora de utilizar o monitoramento? Logicamente tem aquelas clássicas, né, principalmente no Facebook, a questão do curtir, do compartilhar, do comentário, mas a gente sabe que isso é só a base, né, isso é só o fundamental, só o primordial em termos de monitoramento. O que mais a gente pode levar em consideração, né, a parte de ROI, vendas, o alcance, que outras métricas, que outros números, percentuais, vocês pensam que podem ser melhorados, né, que podem ser incluídos não só apenas no LiveBuzz, mas em outras ferramentas também? Então, eu acho que para a empresa, para quem está querendo desenvolver negócios, o ROI é extremamente importante. A questão é como eu calculo esse ROI e como eu obtenho efetivamente um retorno de um investimento que eu faço. Eu tenho que definir, para calcular esse ROI, o que é esse retorno. Esse retorno, se for e-commerce, é muito simples. Comprou, levou para o meu carrinho de compra e fez a compra. É simples. Como é que eu faço o ROI? Isso é uma discussão antiga, de algo intangível como relacionamento com a minha marca, diálogo, conjunto de pessoas que gostam da minha marca ou se relacionam com a minha marca. Porque é difícil você se relacionar com uma empresa. Quer se relacionar com pessoas nas redes sociais. E necessariamente eu ter curtido uma página não significa que eu amo essa página. Eu posso até ter curtido de forma forçada porque eu queria ver um vídeo, queria baixar um e-book, queria ver uma informação, queria participar de uma promoção. Né? Feito isso, tchau, não estou nem preocupado com essa empresa. A questão é como eu consigo criar uma régua de relacionamento e manter o relacionamento contínuo com essas pessoas, me relacionar, para eu obter algum tipo de retorno do que eu gero. Então eu tenho que pensar, primeiro de tudo, em gerar leads. Se minha empresa ela vende algo, eu tenho que gerar leads. Não é só gerar fãs, não é só gerar pessoas que amam minha marca e não compram. Mas eu preciso gerar pessoas que, se amam minha marca e não compram, pelo menos indicam para alguém que compre. Porque eu preciso ter um retorno desse investimento prático. Então, talvez uma das métricas mais importantes é ROI. Mas para atingir o ROI, talvez eu tenha um conjunto de outras métricas para chegar até lá. E isso a gente está desenvolvendo ao longo do tempo do mercado. Não é tudo muito claro. O Rafael Vasconcelos do Facebook, quando esteve palestrando lá na Brad, ele falou que tem cases hoje de investimento de 1 com retorno de 25. Né? Então, assim, claro que é um case somente isolado, não é o que a gente vê na grande maioria. Só que podem ser cases extremamente reais. Se eu não conseguir medir e mensurar esse retorno, talvez um conjunto de muitas outras métricas não tenham tanta importância se eu não chegar nesse final aí que é importante. Isso também vai fazer parte do glossário do comitê que a gente vai desenvolver, no sentido até de colocar lá, ó, engajamento é isso, tá? Porque senão a gente não dá uma clareza aí
para todo o mercado poder repetir. O problema é isso, o mercado começa a repetir, repete sem entender o que fez, copiando o outro. Então, precisa a gente entender um pouco o que está acontecendo. A necessidade de ter uma padronização dos termos, né? Embora algum tipo de padronização, algum tipo de linguagem mais comum, porque o grande problema é que se as agências, as empresas que trabalham com mídias sociais começam a não ter pelo menos um alinhamento, o cara que vai contratar fica mais confuso e ele deixa de contratar. Sabe o que ele faz? Olha, eu vou continuar contratando TV que sempre deu resultado. Eu vou contratar a revista porque dá resultado. Na minha cidade, o rádio dá resultado, eu vou contratar. Para que eu vou me aventurar em algo que eu fui para um e falou um termo, para outro falou um termo, outro termo, me falaram até um termo em inglês, é muito pomposo, mas não é prático. Não é real. Entendeu? Então a gente tem que trazer mais realidade para o nosso mercado. Entendi. E mesmo assim há também espaço para lacunas, né? Para interpretação, né? Porque você tem alguma situação, principalmente no que se refere a sentimento, seja na definição do positivo, negativo ou neutro, que ainda é muito subjetivo. Você pode até ter uma definição, mas daí quem vai definir se é positivo, negativo ou neutro ainda é uma pessoa que tem que ter um entendimento da empresa, tem que ter um entendimento do consumidor para saber definir isso direitinho, porque caso contrário, isso também se perde um pouco, né? Por mais que haja essa padronização, sempre haverá uma pequena brecha aí para essa parte subjetiva, né? Não, cara, é totalmente subjetivo. Até eu falo que quando você vai iniciar um trabalho de mídias sociais, primeiro tem que partir do planejamento. No planejamento você tem que conceituar, quando você polarizar um post, o que é efetivamente um sentimento positivo. Porque para uma marca, para um produto, simplesmente citar é positivo. Né? Coloquei um adjetivo, é mais positivo ainda. Então, o que é efetivamente positivo para essa marca que eu estou monitorando? Isso é isolado, é fato isolado. Eu não posso nunca comparar com uma outra agência, uma outra empresa que fez outro trabalho. Então, é fato isolado. Para esse projeto, nós planejamos e ficou muito claro que positivo é isso, neutro é isso, negativo é isso. Então, é totalmente subjetivo. Não existe objetividade nesse aspecto e talvez em alguns casos muito específicos. Legal. O Miralzão, o Marcelo está sem áudio, então eu vou fazer a pergunta que ele quer aqui. Tá. Eu vou fazer todas, ele fez duas aqui. Ele queria saber quais são as empresas que participam da associação que você preside, lá da Abrad. Não, na verdade eu não presido a Abrad. A Abrad ela é presidida pelo Jonatas Abbott. Ele é o presidente na gestão que começou ano passado. Tem o Anderson Andrade, que é o vice-presidente, tem o Paulo Henrique, que é outro vice-presidente, o nosso diretor executivo é Alexandre de Botti. Na Associação Brasileira, eu participo como secretário executivo do comitê e sou gestor de redes sociais da associação. Eu, na verdade, sou presidente e fundei no interior paulista, a Associação do Interior Paulista. A Abrad, ela tem no Brasil 13 regionais. A minha no interior paulista é uma das regionais. Então a gente tem a Abrad do interior paulista, a Abrad do Paraná, a Abrad do Rio Grande do Sul, a Abrad de Santa Catarina, a Abrad da Bahia, a Abrad de Minas Gerais. A rede Abrad como um todo são 600 associados, tá? De um universo de 3 mil e poucas agências digitais no Brasil. Como eu sei disso? Se vocês quiserem conhecer da Abrad um pouco mais, é www.abrad.com.br. Lá nós temos um material de um censo digital que é feito há 4 anos já. Esse ano agora a gente faz o 5º. E o censo digital do ano passado, que a gente faz no Brasil inteiro, mostrou que a gente tem 3 mil agências no Brasil, emprega 28 mil pessoas e faturou em 2011 2,2 bilhões de reais. Então a gente tem um censo há 4 anos já que dá para acompanhar o crescimento desse mercado. E nesse momento, pela Abrad, a gente está fazendo uma pesquisa de cargos e salários, onde a gente está analisando qual é a remuneração, quais são os benefícios de cargos e salários do mercado digital no Brasil. Tá? Aproveitando essa parte de salário, o Marcelo já fez aquela outra pergunta. Todo mundo quer saber, né, cara? Quais são os pré-requisitos para a formação de um analista de social media?
os básicos necessários. Eu sei que não pode ter medo de Excel, né? Porque Excel, se você abominar Excel, você já está fora da jogada. E quais são os outros? Então, a questão do Excel está relacionada à questão do digital. O digital trabalha muito com métricas, trabalha muito com performance, trabalha muito com resultados, mais do que a publicidade tradicional. Então a gente tem que analisar e dar informação de resultado para o cliente, números. Então não tem como fugir disso. Mas a questão da preparação, do que esse profissional precisa ter, primeiro ele precisa entender um pouco de comunicação, né? Ele precisa ter aí uma formação, uma capacitação mínima em comunicação, porque é um processo de comunicação, né? Precisa ter domínio, facilidade, predisposição a trabalhar com recursos, softwares, computadores, redes sociais. Precisa gostar um pouco desse universo, né? E ele precisa participar de alguns cursos que desenvolvam habilidades e competências específicas que estão sendo desenvolvidas nessas áreas. Estão relacionadas, então, a alguns termos que já estão com mais comum nessa área. Eu preciso entender de monitoramento, eu preciso entender de curadoria de conteúdo, eu preciso compreender que redes sociais não é só Facebook e Twitter, são outras redes também, tá? Eu preciso entender de blogs, que é uma das mais importantes redes sociais que existem, tá? Eu preciso aprender um pouquinho de planejamento, tá? É uma das competências extremamente importantes para agências digitais, planejar, tá? E aí vai. O Marcel está perguntando assim se eu recomendo algum curso especial. Cara, eu ministro aula na e-commerce school em São Paulo e acho assim que os cursos deles são bem legais. O Ednei Souza, o Internei, que é o presidente do comitê, ministra aula lá, é coordenador de cursos, é bem legal. Outro que é legal, que até eu fiquei sabendo hoje, um membro lá da Braz está participando, é um curso de métricas que está acontecendo na ESPM. A ESPM tem cursos bem legais na área também. E o Senac agora, cara, está com um curso muito legal de 50 horas de marketing em mídias sociais e vai desenvolver vários cursos novos aí bem legais, focados aí em mídias sociais. Então, assim, o Senac, vocês aguardem, acompanhem, que vai ter aí, tem bastante unidade em São Paulo, tem unidades no estado inteiro, e vai ter cursos bem legais, cursos bem práticos. A gente está trabalhando com eles no conteúdo programático, na grade, vai ser bem legal. O Marcel pergunta quando vai sair um curso aqui. Vai ter um curso daqui a 2 semanas, depois vai ter um curso em abril aqui em São Paulo. Esse específico de 50 horas. Legal. Paulo, a gente teve recentemente a divulgação de um novo serviço, de um novo recurso do Facebook, né, o Graph Search, né, que é a busca interna do Facebook. Isso gerou toda uma movimentação na área, muita gente já pensando, ou muitos usuários já pensando em controlar maior a privacidade, outras empresas já pensando em como explorar essas potencialidades, já que vai ser possível você identificar pessoas com gostos em comum, com localizações em comum. Enfim, o Facebook vai utilizar muito dos recursos que o Google oferece dentro da sua plataforma, né? Tanto que aí os cabeças desse projeto, eles tiraram do Google para gerenciar. Na parte de monitoramento, isso, na sua visão, vai afetar alguma coisa quando essa ferramenta estiver em plena atividade, principalmente aqui no Brasil? Deve mudar a forma como as empresas vão utilizar o monitoramento ou utilizar o Facebook? Depende se as ferramentas que podem coletar dados vão coletar os mesmos dados dessa forma para que eu possa armazenar em bancos de dados e fazer análise. Dentro da própria plataforma do Facebook, dificilmente você vai conseguir fazer buscas, coletar os dados, jogar no Excel que seja e fazer análise. Isso não é o problema. É muito bonito, é legal, é fantástico, olha, é gostoso. Eu vou lá no Graph Search, pesquiso e vejo, olha, pessoas do sexo tal que estão na minha rede, ou que curtiram a minha página, que gostam de amendoim e que passam o perfume tal. Fantástico. Posso coletar esse dado, jogar numa planilha, fazer cruzamento e analisar? Posso coletar esse dado continuamente para eu poder comparar ao longo do tempo? Se eu não conseguir fazer isso, de que adianta? Ele é fantástico para o usuário comum. Agora, como as empresas vão se aproveitar disso, depende quanto o Facebook vai liberar desse conteúdo. Se eu não liberar esse conteúdo, vai ficar muito bonito eu ir lá ficar tendo o dia inteiro
anotando num papel as informações, mas de nada adianta. Então depende, e nós não sabemos, tá? Na verdade, todo relacionamento com o Facebook é feito nos Estados Unidos, o Brasil é escritório comercial, é truncado, nós estamos com problema no Facebook desde dezembro, só para você ter uma ideia. Eles, de uma hora do nada, sem avisar ninguém, eles pararam de fazer filtro de conteúdo por idioma. Então, os nossos clientes estavam monitorando, nossos clientes de todas as ferramentas, tá? Pode vir no blog de todos os concorrentes nossos, nossos parceiros, aí, estavam lá monitorando só em português, começou a vir um monte de lixo em inglês, em todos os idiomas, não tem jeito. Ele não avisou ninguém, colocou uma mensagem lá para developer só, mandamos milhares de e-mails, não nos responderam direito. Então, né? Então aí o Facebook é um grande drive aí das redes sociais no Brasil e nós estamos reféns deles. Você tocou num ponto que eu achei interessante, Paulo. Eu também já tinha sentido aí essa questão do idioma, né? Que realmente está vendo um monte de lixo não filtrado, lixo entre aspas, logicamente, né? De outros idiomas, no caso de vários clientes aí que a gente tem, que só interessa termos em português, só que daí acaba tendo termos em comum e você acaba recebendo. Como que é o relacionamento entre as empresas, os sites de monitoramento e as redes sociais? Você falou agora do Facebook, mas com relação ao Twitter, ao Pinterest, ao LinkedIn, que também está investindo bastante aqui no Brasil, como que é o relacionamento? É um relacionamento, digamos assim, cordial, um relacionamento tranquilo, ou muitas vezes fica em uma situação meio hostil, digamos assim? Cara, é um relacionamento por e-mail. A gente manda e-mail e reza para que eles respondam. É mais ou menos isso. Quer dizer, a gente está tentando se aproximar, como todas as empresas estão tentando se aproximar, mas não é simples. Imagina que nós não damos dinheiro nenhum para essas redes sociais. Nós coletamos dados e ganhamos dinheiro com isso. Nós não damos dinheiro nenhum para eles. Não porque nós não queremos, porque eles nunca cobraram. Nós temos que seguir algumas regras para nos comunicar através de APIs e trazer coleta de dados. Nós não somos prioridade. Então, se tem algum problema, a gente tenta obter suporte, mas nós não somos prioridade. E a gente vai tentando resolver conforme é possível. Né? Então, o relacionamento ainda não é próximo, ainda não existe um relacionamento que a gente possa dizer que isso traga benefício para ambos, e a gente vai trabalhando dessa forma. Quem sabe agora, no decorrer desse ano, que a gente vai tentar proximidade com todos eles, isso facilite também. Posso responder uma pergunta que eu vi aqui na página do evento aqui? É extremamente importante porque se você tem algo, uma empresa ou um produto que gera dúvidas, as pessoas vão por Yahoo Respostas, e eu vejo ele como extremamente importante para trabalhar em mídias sociais. É outra rede social que muita gente despreza. E voltando àquela história do engagement rate aqui, que também estou vendo um post aqui, os social bakers. Não é uma métrica que vale para o mercado inteiro. Não é uma métrica que está definida como a melhor métrica. É igual aconteceu com o Clout recentemente. O Clout era um índice dito de influência para as redes sociais. A gente tem integrado no LiveBuzz. O que aconteceu recentemente? Mudou toda a metodologia do Clout. Quem usava Clout e acompanhava a série histórica, olha que bonito, o Clout está aumentando, está diminuindo, matou, está com problema. Então é isso que acontece. Engagement rate é uma métrica dos social bakers, ponto. Não significa que o LiveBuzz tem que ter, não significa que qualquer outra ferramenta tem que ter. Quem tem é os social bakers. Agora, se você ficar dependendo de métricas prontas do mercado e não souber fazer análises, a gente está perdido com isso. Tá certo. Paulo, a gente já está chegando na reta final do nosso programa. O que você vê aí de perspectiva de aprimoramento nas ferramentas e não só nas ferramentas de monitoramento, mas também nas mídias sociais? Qual que você acha que deve ser a grande novidade de 2013 ou nos próximos anos, em termos de aperfeiçoamento das mídias? Você acha que o consumidor, a partir do momento que ele for ganhando mais familiaridade, ele vai saber utilizar mais a ferramenta e as empresas também com relação a isso? O que você acha que pode acontecer aí de grande novidade nos próximos anos?
se vocês começaram a acompanhar os últimos tempos, vocês perceberam qual foi a última rede social de relacionamento entre pessoas que surgiu nos últimos 2, 3 anos? Alguém me cita que é relevante? Fora o Facebook. Tem o PF. Pois é, não é relevante no Brasil. É. Não surgiu nada depois do Facebook. Está todo mundo vidrado no Facebook. Então, o que vai acontecer de novo? Não sabemos. Tem muita coisa legal acontecendo. No Brasil tem muita coisa legal. Tem várias redes via dispositivos móveis surgindo de várias áreas. Mas ainda nada é tão relevante como o Facebook, né? Ele tem aí a maior base de usuários. Então, na verdade, você tem que começar a se aproveitar de uma N conjunto de redes sociais para compreender várias delas e ver como ela é mais aderente ao seu negócio e como dar mais resultado. Eu não consigo ver, nesse momento, nenhuma mudança de uma nova rede, de algo surgindo que vai mudar muito o cenário que a gente tem hoje. Eu acho que vai ser uma evolução para que os usuários que já estão aí nas redes sociais amadureçam, compreendam, porque cada vez mais a rede social faz parte do nosso universo, do nosso dia a dia. Eu lembro de uma frase do Marcelo Taz, uns anos atrás, no evento, dizendo assim: para o jovem hoje não existe mais offline e online. Tudo é online. Não existe essa diferença. Eu estou nesse momento online e offline. Eu vivi um momento da minha vida onde eu me conectava e desconectava. Agora, com smartphone celular e com redes sociais, não existe mais. Não existe mais eu não estar nas redes sociais me comunicando e respondendo. Não existe mais eu não ter o Facebook no meu celular e presente na vida de todo mundo de uma forma ou de outra. Então, esse é um movimento e uma mudança muito grande na sociedade. Por isso que a gente vê dentro do Facebook um reflexo grosseiro de coisas ruins que a própria sociedade tem. Né? O Facebook é um reflexo da sociedade. Como tem coisas legais acontecendo, como é uma ferramenta poderosa para comunicar e encontrar pessoas que eu não vejo há muito tempo. Então aí existe muita coisa. Eu acho que esse ano é um ano importante para o mercado. A gente vai ter bastante conversas aí com essas redes sociais. Quem sabe, segundo semestre, a gente volta aqui no outro Hangout. Eu tenho novidades aí bem legais para vocês. Legal. Legal? Só para avisar o pessoal, eu vou depois responder quem fizer perguntas lá na página de eventos. Depois eu vou lá e respondo para vocês. A gente bate um papo lá também, tá bom? No YouTube também. No YouTube também. Legal, eu entro lá e a gente bate um papo lá. Tem pergunta aí para encerrar, Sandro? De telespectador ou de espectador? Podemos ir? Não, tá sempre... vai fazendo o sorteio, enquanto isso eu vou vendo nas outras redes também. Que tem bastante gente espalhada. Tá legal. Bom, então eu vou realizar o sorteio conforme prometido da bolsa de R$300 em treinamento na Impacta. Tá? Eu vou compartilhar então aqui a minha tela, tá? Para mostrar para vocês o sorteio. Bom, estou de volta, acho que eu saí, né? Então deixa eu aqui, compartilhar a tela. O Denis caiu mesmo. Posso fazer um último comentário aqui, Sandro? Fica à vontade, peraí, deixa eu só tirar a tela. Pode ir, agora vai ser por voz, pode mandar. Eu vi uma pergunta no YouTube ali sobre o Google Plus, né? Acho que é bem interessante porque poucas pessoas dão atenção para o Google Plus, né? E ele tem aí um conjunto de usuários que são naturais do Gmail, do Chrome e tudo mais, e eu acho que ele ainda promete aí, né? Você viu o próprio Hangout, como tem ficado cada dia melhor. A gente tem recursos aí dentro do Google Plus que podem fazer ele ser aí um player importante nesse mercado. Não sei se é uma questão de concorrer ou não com o Facebook, mas uma ferramenta interessante aí para o trabalho das empresas. Cara, eu acho que ele não veio para concorrer com o Facebook. Eu acho que a proposta dele é um pouco meio diferente, né? Ele não tá, na minha visão, ele não quer trazer as pessoas para
para usar assim, como a gente usa o Facebook. Eu acho que, Sem hã? dúvida. Por aí mesmo, sem dúvida por aí. Eu acho que é mais pra, meu, pra galera sair ver o que tem lá, clica no link e já sai, entendeu? A proposta acho que é a invertida do Facebook, que é trazer sempre as pessoas. Dele é expelir, pelo que eu tô vendo, né? Não sei, pode ser que mude alguma coisa, porque todo dia muda, essa semana já mudou várias coisas no Google, então não dá pra gente saber. Legal. Bom, pessoal, eu estou tentando compartilhar aqui a minha tela, mas toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou saindo do Hangout. Então eu vou fazer o sorteio aqui pelo Sorteios PT, que é um site. Você precisa usar o Live Buzz, hein? Verdade, eu preciso. Ô, Muriel, eu querendo ser um pouco abusado aí da sua boa vontade, quer lançar alguma promoçãozinha agora? Use Live Buzz, quem estiver assistindo, tem alguma promoção? Quem estiver assistindo, manda um e-mail para mim. Primeiro que mandar, eu vou dar uma conta Live Buzz por 90 dias gratuito para você usar. Olha só. Qual que é o e-mail? paulo.milreu@dinamize.com. Peraí que eu vou escrever lá no grupo, então. Isso aí. Olha, pessoal, eu fiz aqui o sorteio, acabou saindo para o Marcel Moraes, o bônus de R$ 300 para a Faculdade Impacta. Mas vale dizer o seguinte, nos próximos programas nós vamos continuar realizando o sorteio. Quem não foi sorteado agora, mas está com o nome cadastrado lá, pode ser sorteado numa próxima. A gente vai enviar um e-mail direitinho para o ganhador, tá? E nas próximas edições, basta aguardar que você está concorrendo, ok? Então, agradeço muito a presença do Paulo aqui e do Sandro também. Lembrando que na próxima semana vamos ter também mais um Social 175. Confira na agenda uma entrevistada bem bacana, da Upalupa, né? Qual que é o nome mesmo, Sandrão? Da Lígia Dutra é o nome dela. Lígia Dutra. Isso, da Lígia Dutra, lá do Upalupa. Vai ser a nossa convidada. Vai ser a convidada no nosso próximo programa, ok? Paulo, obrigado por sua presença, obrigado pela presença pela audiência de todo mundo, e as perguntas, né, que foram feitas, o Paulo vai responder aí nos próximos dias. Okay? Valeu, gente, um abraço, hein?